versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixarei dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao 1º dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o 1º dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao 1º dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do 1º mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta
e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto, por estatuto perpétuo, para vós outros, para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Tá bom até aqui. Amém? Vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo 5, e o verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, vosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém? Esse é um texto muito importante aqui de Coríntios. Por isso nós lemos esse texto. Bom, irmãos, a gente precisa de entender, a primeira coisa que a gente precisa de entender sobre a Páscoa é que ela não surge num ritual vazio. Né? Quando a gente olha aqui o texto, a gente está vendo aqui Moisés, que ele recebe essa ordem do Senhor e ele começa a falar várias coisas que é para fazer. Eram coisas do dia a dia, né? Matar um cordeiro, comer pão, era coisa do dia a dia. Mas naquele dia específico, seria algo sobrenatural. Ia ser algo espiritual. Então a Páscoa ela não surge de um ritual vazio, ela não surge de um calendário humano. A Páscoa ela nasce como uma resposta de Deus ao sacrifício que as pessoas estão tendo, né, ao sacrifício, ou melhor, ao sofrimento que os nossos irmãos lá estão tendo no Egito. Então o povo lá começou a sofrer. Os egípcios começaram a colocar dura serviço sobre eles. E eles começaram então a clamar a Deus. A Páscoa nasce então desse clamor desse povo. Deus então manda comemorar a Páscoa. E como comemorar a Páscoa? Num tempo de tanta aflição, não é verdade? Era um tempo de luta. Irmãos, não era para estar comemorando, era para estar chorando. Eles estavam ali como escravos. Eles não tinham possibilidade financeira, eles não tinham possibilidade de saúde, de sair daquele lugar. Eles estavam presos politicamente, eles estavam presos financeiramente. E Deus fala então para eles comemorarem, fazerem uma festa. Olha que coisa. Fazer uma festa quando eles não deveriam estar em festa. Porque tinha que ser uma festa de fé. Né? E essa festa, com esse clamor desse povo que nasce do clamor dessas pessoas, ela mostra para a gente que o céu se importa com o nosso sofrimento. Deus se importa com o que você está passando.
Deus se importa o que você está passando na sua vida. Para Ele é importante. E Deus, quando Ele vê os seus filhos passando por lutas, por dificuldades, Deus age na vida deles. Deus age na vida deles. Assim como agiu lá no Egito, né? Naquele lugar tão difícil. Bom, mas aí a gente sabe então que a Páscoa, ela nasceu desse clamor. Porque o povo sofria, Deus falou, vamos comemorar a Páscoa. E aí haveria libertação para o povo. Mas como que a gente deve comemorar a Páscoa? Poderia ser uma questão para eles e pode ser uma questão para a gente também. Segundo a instrução bíblica, irmãos, ela é muito clara. Para celebrar a Páscoa, precisava haver comunhão. Se tem algo importante, hoje é um dia que você tem que ter comunhão com a sua família. É um dia que você deve estar reunido com a sua família, né, com seu cônjuge. É o dia que você deve estar orando junto com eles, lendo a palavra junto com eles. Às vezes a gente acha tão legal a virada do ano, a gente solta fogos, a gente faz tantas coisas. A gente vê o Natal também, que é tão comemorado, todo mundo espera, mas muitas vezes a Páscoa fica só uma data no calendário. E às vezes até no meio dos cristãos, nós às vezes não sabemos como comemorar a Páscoa. E quando nós olhamos tudo aquilo ali, nós achamos que nós temos que matar um cordeiro também, que a gente tem que comer um cordeiro, e você pode comer o cordeiro que você quiser. A gente pensa que a gente tem que pegar lá e comer as ervas amargas, mas na verdade a Bíblia, ela está aqui escrita para a gente, dando para a gente o modelo de como deve ser feita essa Páscoa. E a primeira coisa que tem que ter na Páscoa é comunhão. Para que a Páscoa ela fosse comemorada, eles deviam se reunir em família. E se a família fosse pequena, eles deveriam convidar alguém da vizinhança. Conforme o número das almas, para eles calcularem, porque todos tinham que comer aquele cordeiro. Então, naquele dia, ninguém deveria ficar sozinho. Fala para o seu irmão, a gente não deve andar sozinho. Nós nunca devemos estar sozinhos. A Bíblia sempre fala para a gente que melhor é ser 2 do que 1, não é verdade? Que um cordão de 3 dobras é muito mais difícil ser quebrado. Nós precisamos andar juntos. Nós precisamos estar juntos. Então a libertação, ela é uma obra conjunta, porque a Páscoa foi um tempo de libertação. A Páscoa foi um tempo de libertação e é necessário, então, na libertação, é preciso nós estarmos juntos. Ninguém é liberto sozinho. Eu já vi muitas libertações acontecerem. Já vi a gente orar por pessoas serem libertas do cigarro, assim, automaticamente. A gente orar e naquele dia Deus fazer o negócio. Eu tinha um vício muito forte com futebol. Futebol, para mim, era uma coisa que me prendia. E eu não achava que prendia, porque quem é viciado não acha que aquilo prende ele. Quem está preso, não acha que está preso. Mas para mim era uma prisão. Porque eu não conseguia, irmãos. Sinceramente, eu não conseguia ficar sem jogar bola. Né? Não conseguia. E um dia, num acampamento, num encontro com Deus, o pastor estava ministrando, não estava falando nada disso. Então eu estava com muitas pessoas, eu não sei em qual momento que eu fui liberto disso. Eu não sei em qual momento, mas eu sei que naquele dia eu fui liberto. Porque quando eu voltei para a cidade, quando eu voltei para a minha casa, eu não sentia mais necessidade de fazer aquilo. Eu não achava que era pecado, como não acho até hoje. Não, simplesmente aquilo não tinha mais domínio sobre mim, eu estava livre. Eu estava liberto daquilo. Aquilo não dominava mais sobre a minha vida. E eu estava junto. Para acontecer libertações, é necessário que nós estejamos juntos. A comunhão, a Bíblia fala que Deus ordena a bênção e a vida para sempre.
A libertação, às vezes, é a morte que está na nossa vida. São espíritos malignos que, às vezes, estão atacando a nossa vida. Mas quando nós nos reunimos, esses espíritos têm que sair. Esses demônios têm que sair. Às vezes, eles vão sair vai haver, às vezes, uma luta, uma guerra, ou às vezes eles vão simplesmente fugir, porque eles não vão suportar a unidade entre os irmãos. O diabo gosta de divisão. O diabo gosta de briga. O diabo gosta de confusão. O diabo gosta que a gente se divida. Ele quer que a gente esteja longe uns dos outros. Ele quer que o marido e a esposa fiquem longe, por causa de opiniões, por causa de coisas. Então ele sempre vai criar intrigas. Mas Deus quer a unidade, Deus quer a união, Deus quer a comunhão. Então nós não podemos andar sozinhos. Nós precisamos andar juntos. Se nós queremos comemorar a Páscoa, precisamos estar juntos. E não estar juntos de qualquer forma, mas estarmos juntos em comunhão. Em comunhão, amando os nossos irmãos, perdoando uns aos outros, orando uns pelos outros. Nós precisamos estar em comunhão. Páscoa sem isso não é Páscoa. Páscoa sem comunhão não é Páscoa. Então ninguém deve andar sozinho. Porque a gente precisa de ajuda, porque a gente precisa de orientação adequada. Às vezes nós não sabemos como sair de situações, precisamos de orientação. Né? Às vezes precisamos de orientação pastoral. Às vezes um irmão consegue orientar você se for dentro da Bíblia. Fique muito atento com isso. Porque a Bíblia, ela é muito poderosa, mas às vezes nós podemos usar ela de forma errada. E eu não quero colocar medo em você. Eu quero que você leia a Bíblia, eu quero que você use a Bíblia, eu quero que você pratique a Bíblia. Mas você precisa de compreender ela, né? Pedir revelação no seu espírito sobre a palavra de Deus. Bom, outra coisa que nós vemos na Páscoa é que a Páscoa ela não precisava só ter comunhão, mas a Páscoa ela tinha uma urgência. A Páscoa tinha uma urgência. A Bíblia fala que eles deveriam comer, né, com os lombos cingidos e com as sandálias nos pés. Eles deviam estar preparados. Por quê? Porque libertação exige prontidão, irmãos. É de libertação que nós estamos falando. Libertação exige prontidão. Não havia tempo para inércia naquele dia. Sabe, quando a voz de Deus chama para sair, quando Deus falou, olha, agora é hora de sair, eles tinham que sair. Eles tinham que sair das suas casas. E Deus, Ele quer que nós estejamos preparados. Por que Ele fala isso? Por que é com as sandálias nos pés, os lombos cingidos? O que é lombo cingido? É colocar roupa. Colocar roupa fala das nossas atitudes. Colocar roupa fala de quando a gente muda de roupa, a gente coloca vestes novas, isso significa que nós estamos mudando de atitude. Por isso que na festa lá que Jesus falou numa parábola, o povo entrar tinha que estar com a veste certa. Não dá para entrar com a veste errada. Não é você que escolhe as suas vestes. As suas vestes já foram escolhidas por Jesus. Quando Deus, então, Deus quer que a gente esteja preparado para uma mudança, para hoje, não é para amanhã. Às vezes a gente fala assim, amanhã eu vou mudar. Se ouve a palavra e você fala assim, amanhã eu vou estar diferente. Você vem aqui no domingo e aí você fala assim, poxa, eu ouvi a palavra, Deus falou comigo, amanhã eu vou começar a praticar isso aí. Não é amanhã. A Páscoa exige urgência. A Páscoa exige que seja feito agora. A mudança não pode ficar para amanhã. Nós precisamos fazer agora. Fala para o irmão, a urgência, irmão. Deus quer que você mude agora.
A gente fica falando, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. A palavra de Deus fala que isso daí não é bom, não. Tiago, ele fala assim, eu vou fazer se Deus permitir que eu faça. Mas a gente faz muitos planos. E não tem problema você fazer planos para o futuro. Mas você tem que viver o presente. E o presente é o tempo da mudança na sua vida. Aquele povo não podia esperar. Eles tinham que mudar aquela hora, eles tinham que estar prontos. Com as vestes prontas. Com as sandálias nos pés. As sandálias falam do evangelho, né? Do evangelho, das boas novas. Então, nós precisamos de comunhão e nós precisamos de estar prontos a qualquer momento. Imagina só, você sabe quando você vai morrer? Sabe. Às vezes você pensa que você vai viver muitos anos, você não sabe. A qualquer momento, a nossa vida é como um sopro. Você pode ser tirado. E se você for tirado, você vai estar preparado. Por isso você tem que estar pronto hoje. A gente tem que viver todo dia como se fosse o último dia da nossa vida. Né? Isso é uma forma da gente poder olhar para essa... Outra coisa é o arrebatamento. O arrebatamento, a Bíblia fala que o arrebatamento ele vai ser de uma hora para outra, assim, ó, num piscar de olhos. Ninguém vai estar esperando, de repente, Jesus vai vir e vai arrebatar a igreja dele. Vai arrebatar aqueles que foram fiéis, aqueles que andaram no caminho do Senhor, aqueles que viveram a Páscoa. Porque a gente não pode simplesmente comemorar a Páscoa uma vez por ano. A gente tem que viver a Páscoa todos os dias. A gente tem que viver a Páscoa todos os dias. E aí a gente olha também, e a gente vê que para comemorar a Páscoa, né, como que devia de comemorar a Páscoa? Precisava do sangue. O sangue do Cordeiro. O sangue tinha que ser visível. Não podia estar escondido. Eu não vou colocar o sangue nos umbrais da porta. Por que tinha que ser nos umbrais da porta? Porque a porta é a entrada. A porta é o primeiro lugar que uma pessoa, quando ela chega na sua casa, ela vai dar com o quê? Com a porta. Tá certo? Se alguém olha para uma casa, ele vai para entrar dentro dela e vai procurar o quê? A porta. O sangue tinha que estar visível nos umbrais das portas. Isso significa redenção e justificação pela fé. Então o sangue que estava nos umbrais da porta não era para informar. Não estava ali uma informação. Mas era para declarar que aquela família era obediente à palavra de Deus. O sangue nas portas era um testemunho de que aquela pessoa tinha acreditado na Páscoa. De que aquela pessoa tinha acreditado na palavra que Deus tinha falado. Porque você acha que todo mundo acreditou? Alguns devem ter olhado assim e falado, nós já estamos aqui já há quase 400 anos já. Você acha que vai acontecer alguma coisa? Ninguém fez nada até agora. Né? A gente está aqui desde o tempo do José. E ninguém fez nada até agora. Você acha que agora vamos fazer? Eu não vou gastar meu dinheiro fazendo Páscoa nada, não. Eu vou ir dormir. E deve ter tido gente que morreu naquela noite. Porque eles não acreditaram. Então o sangue, quando o sangue estava nos umbrais da porta, ali estava o testemunho de que aquele povo, os moradores daquela casa, eram obedientes à palavra de Deus. E era um sinal público de uma entrega interna. Veja só. A Bíblia fala que nós somos lavados, nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Os nossos pecados não podem ser limpos se não for pelo sangue de Jesus. Então, a Bíblia fala que a gente é uma casa.
A Bíblia fala que a gente é uma casa e que quando um demônio ele sai da vida de uma pessoa, ele fica andando em vários lugares desérticos. E um dia ele volta e ele chega, ele vê a casa limpa e adornada. E ele entra e traz com ele mais 7 demônios. É o que a Bíblia fala. Por isso a nossa casa tem que estar com o sangue de Jesus. A sua vida tem que estar coberta com o sangue de Jesus. Você tem que passar o sangue de Jesus nos umbrais das suas portas. O que significa isso? É um sinal público de que você tem vida com Deus. Quem olhar para você vai ver o sinal do sangue de Jesus. Quando alguém olha para você e vê o sinal do sangue de Jesus, os demônios já sabem, esse daí ninguém pode tocar. Sabe o testemunho que eu dei há tempos atrás, né? Daquela irmã que foi lá, o macumbeiro desceu lá para comer o corpo dela, e quando ele foi encostar ela não conseguiu. Sabe por quê? Porque aquela irmã, ela tinha o sangue de Jesus nos umbrais da porta dela. Nós precisamos de ter o sangue de Jesus nos umbrais da nossa porta. Nós não podemos brincar de ser crente. Nós não podemos ficar brincando de igreja. Nós precisamos levar a sério a nossa fé. Nós precisamos acreditar em Jesus. Nós precisamos de viver aquilo que Jesus fala para a gente viver. Nós precisamos da mudança que ele fala, da urgência de mudar hoje, não é amanhã. É hoje. Mas não adianta só isso, tem que ter o sangue nos umbrais das portas. A gente tem que declarar que a gente vai obedecer a palavra de Deus. Não é obedecer aquilo que a gente quer obedecer e descartar aquilo que a gente não quer. Não é pegar a Bíblia assim e falar, bom, isso aqui não serve para mim, mas isso aqui serve. Isso aí qualquer pessoa faz, mas eu te garanto que quem faz isso não tem o sangue de Jesus. Quem tem o sangue de Jesus é obediente à palavra de Deus. Tinha que comer também, irmãos, a Páscoa, ela tinha que ser celebrada com ervas amargas. Poxa vida, já tinha tanta dificuldade lá no Egito, Deus queria que eles comemorassem. Depois, quando eles saíssem, que eles entrassem na terra prometida, eles iam comemorar a Páscoa de novo, e eles iam ter que comer ervas amargas de novo. E para que servia essas ervas amargas? Para que as ervas amargas deveriam estar na mesa daquele povo hebreu? Porque significa o pecado. Às vezes você olha para o pecado e você acha que o pecado é legal. Você acha que o pecado é gostoso. Mas é porque você ainda não viu o que é o pecado. No dia que você ter revelação do que é o pecado, você vai ver como ele é amargo. Foi o amargo que tentaram dar para Jesus. E o amargo que tentaram dar para Jesus, para que tentaram dar algo amargo para Jesus? Foi a mirra, né? Me parece. Que tentaram dar para Jesus para amortecer a dor dele. E é isso que o pecado faz. O pecado, ele amortece a vida das pessoas. E as pessoas não conseguem mais ter ideia do que elas estão fazendo. Elas ficam cegas espiritualmente. Por isso, eles tinham que ter lá as ervas amargas para eles lembrarem que o pecado deixou eles naquela situação. Que o pecado trouxe a escravidão para a vida deles. A Bíblia fala lá com Paulo, né? No livro de Romanos, livro de Coríntios, vai falar que nós somos, Romanos, vai falar que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Sabe o que é ser escravo? Ser escravo você não tem vontade própria. Escravo faz o que o outro manda. Escravo não tem liberdade. Escravo tem que ficar no Egito. Não pode sair. Por isso que Deus tinha que libertar eles, para eles poderem sair. Então não há verdadeira libertação na vida de uma pessoa se ela não reconhecer o quanto amargo é o pecado e ela não se arrepender do pecado dela. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, irmãos. Nós precisamos de nos arrepender dia a dia.
não é só quando tem uma pregação na igreja. Mas nós precisamos de sempre buscar arrependimento. Pede para Deus. Pede para Deus mostrar para você o quanto seu pecado está destruindo a sua vida. O quanto esses pecados, essas coisas que você está cometendo, que você acha que ninguém está nem aí, e que não estão vendo, e que está tudo bem, o quanto isso está destruindo a sua vida espiritual. O Senhor tem urgência de mudança. Ele quer que você mude. A Páscoa é urgência. É o testemunho de Deus dizendo assim: eu quero que você mude agora. Não quero que você mude amanhã. Eu quero agora a sua mudança. Eu quero agora a sua transformação. Coma ervas amargas e sinta o pecado. E aí ele fala dos pães asmos. Os pães asmos sem fermento significa uma vida de santidade, uma vida de pureza. Deus então está falando para o povo, depois dessa mudança, eu quero que você se consagre a mim. Eu quero que você se entregue totalmente a mim. Aí fala do nosso chamado. Aí fala de nós praticarmos o chamado, aquilo que nós somos chamados para fazer na obra de Deus. E a santificação. A santificação, a Bíblia fala que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela, ninguém verá o Senhor. Então, olha que coisa interessante. Comunhão, urgência, o sangue, as ervas amargas e os pães asmos, sem fermentos. Tem que ser pão sem fermento. E lá em Coríntios ele fala: tira o fermento velho, porque você é massa nova. Fala para o irmão: Deus quer que você seja massa nova hoje, irmão. Sabe, tirar o fermento velho é tirar aqueles pensamentos errados que você tinha. Pede para Deus purificar a sua mente, para Deus limpar a sua mente. Ora, só que quando você pedir para Deus purificar a sua mente, não deixa que coisas entrem no seu olhar. Tire o seu olhar das coisas quando você receber a libertação. Olhe para o Senhor e você vai ver a glória dele. Amém? Mas a Páscoa, a palavra Páscoa significa passar por cima. Ou pular. E foi isso que Deus falou. Que quando o sangue tivesse, ele viria sobre aquela casa e ele pularia sobre aquela casa. Então esse termo refere a esse momento. Páscoa refere totalmente a esse momento em que aquele espírito vem e pula porque ele vê o sangue. O sangue tem que ser visto. O testemunho tem que ser visto. Mas com o tempo, a história foi sendo vivida e esse termo então se expandiu para a passagem. A passagem da escravidão para a liberdade. Páscoa, então, ela é um movimento divino que preserva a vida daqueles que estão debaixo da promessa de Deus. Por isso ela é tão importante. E eu quero dizer para você que hoje Deus está abrindo uma passagem. É como se Deus abrisse um portal e falasse: filho, entra por aqui, porque hoje a sua vida vai mudar. Entra por aqui, porque hoje a sua vida vai ser transformada. Mas é necessário você pular para dentro. É necessário você entrar na passagem. Sabe, seja livre para você viver as promessas de Deus. Seja livre para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então é assim que a gente tem que comemorar a Páscoa. Se não tiver esses elementos, nós não estamos comemorando a Páscoa. Se não tiver arrependimento, não está comemorando a Páscoa. Se não tiver perdão, não está comemorando a Páscoa. Se não tiver urgência em mudança, se você não está desesperado, eu quero mudar. Desesperado no bom sentido, que desesperado é falta de esperança.
né? Mas é aquela coisa, eu quero mudar, eu quero ser transformado, quero hoje. Eu vou agarrar com Deus hoje e não solto Deus aqui enquanto, pastor, pode ir embora. Eu vou ficar aqui, chorando aqui. Alguém que quer realmente mudança, que fala assim, não, eu vou acabar o culto, eu vou para casa, eu vou entrar dentro do meu quarto, eu vou ter um encontro com Deus, a minha vida vai ser mudada. A minha vida vai ser transformada. Bom, irmãos, mas o que a Páscoa ela deve ser ou não ser para a gente hoje? Porque a Bíblia fala lá, Deus falou para Moisés que a Páscoa tinha que ser um memorial. A gente tinha que lembrar. Jesus falou que era para a gente tomar o cálice e comer o pão em memória dele. A gente tinha que lembrar. Então a Páscoa ela tem que ser um memorial. Mas não apenas um memorial para ser lembrado. Nós devemos celebrar a Páscoa. Porque ela não é um evento para ser lembrado. Ela é um evento para ser vivido. Viva a Páscoa todos os dias. Isso é o que a Páscoa é para a gente. A Páscoa para a gente é a graça de Deus sendo revelada. Não é esforço próprio. A Páscoa não é sobre aquilo que a gente faz para a gente chegar a Deus. Mas é aquilo que Deus fez para não nos destruir em nossos pecados. É Deus tomando a iniciativa de salvar o povo dele. De salvar as pessoas que querem a salvação. Porque salvação é um presente que você pode receber de Deus. Mas você tem que querer receber esse presente. Sabe? Celebrar a Páscoa é a gente decidir sair do Egito. Teve gente que ficou com medo de sair do Egito. Teve gente que pensou assim, eu não vou sair do Egito. Eu vou ficar aqui. Porque eu não sei o que vai acontecer aí. Eles vão para o deserto, eu prefiro ficar aqui na cidade. A minha vida está ruim, mas eu prefiro ficar aqui. Tem que ser uma escolha. Páscoa é você escolher uma mudança de rota. É você sair do Egito, que significa o mundo, e caminhar em direção à vontade de Deus. Então nós precisamos guardar, irmãos, nos nossos corações, essa verdade. Qual verdade? O Egito nos deu uma identidade de escravos. Mas a Páscoa nos devolveu a identidade de filhos. Quantos aqui querem viver como filhos? Como é bom ser filho. Como é bom a gente ter pai. E às vezes eu vejo irmãos aí chamando, ô pai, chama o outro de pai. A Bíblia fala, ninguém chameis de pai, a não ser aquele que está nos céus. Às vezes, as pessoas elas tentam substituir, porque perdeu o pai, ela quer ter ali alguém que seja o pai dela. Nunca você vai ter um pai como você teve o seu pai. Não existe isso. Mas você pode ter o pai que está no céu. O pai que quando ouve o clamor dos filhos sofrendo no Egito, ele fala, basta, eu vou lá tirar eles. Comemorem a Páscoa, celebrem a Páscoa, façam uma festa de fé, porque está acontecendo agora uma libertação. Sabe? A Páscoa é o ato de desfazer o império das trevas e estabelecer o reino de Deus na nossa vida. Isso é a Páscoa. Que hoje, irmãos, quando a gente celebrar essa Páscoa, que nós possamos não apenas recordar do passado, mas que nós possamos atravessar a fronteira, que nós possamos entrar pela passagem, que nós possamos chegar à nossa liberdade que Deus já conquistou para a gente através de Jesus. Páscoa
É liberdade. No ano de 1888, no dia 13 de maio, aqui no Brasil, foi assinada uma lei. A Lei Áurea. Foi assinada pela princesa Isabel. Foi assinada por alguns senadores que estavam naquele dia. Senadores, ministros. Visconde de Bom Retiro foi um dos homens que também assinou a lei. E a abolição, a assinatura, ela ocorreu depois de uma forte pressão do movimento. Foi o que aconteceu lá no Egito também. Deus fez uma forte pressão sobre o faraó, para que ele largasse o povo dele. Deus vai fazer pressão, irmãos. Se você começar a clamar a Deus, Deus vai começar a fazer pressão nos demônios. Eles vão ter que fugir da sua vida. Eles vão ter que fugir da sua casa. Aquela assinatura ocorreu. Marcou o fim de quase 400 anos de escravatura no nosso país. 400 anos o povo de Israel ficou no Egito. Depois que essa lei foi assinada, ela ainda demorou para chegar. O nosso país é muito grande. E essa lei demorou para chegar em muitos espaços do Brasil. Em muitos lugares. E enquanto essa lei não chegou lá, as pessoas não tomaram conhecimento dela, eles continuaram sendo escravizados. A lei estava assinada, o decreto estava feito, mas ainda havia gente vivendo como escravo. Porque eles não conheciam a lei. Nos nossos dias, existem muitos que ainda estão escravizados por Satanás, através do pecado. Porque não conhecem a palavra de Deus. Mas também tem muitos cristãos que vivem como escravos. Tem cristão, tem crente, vivendo como escravo. Mas não é por falta de conhecimento, porque a igreja não ensina. Porque a igreja ensina a palavra, mas sim por falta de se posicionar. Por falta de praticar a palavra de Deus. Para praticar a palavra de Deus, você tem que se posicionar e falar, eu vou praticar essa palavra. Ela é contra aquilo que eu penso, mas eu vou praticar e eu quero ver se isso aqui é a verdade. Porque a verdade vos libertará. Um documento de libertação. Ele escreveu a Páscoa. A Páscoa deve ser comemorada assim, desse jeito, dessa forma. E ela foi ensinada para os hebreus. E os hebreus que praticaram a Páscoa, eles receberam a libertação. Mas 1500 anos depois, vem Jesus. E Jesus Cristo, Filho de Deus, ele assina o documento da libertação com seu próprio sangue. Hoje, irmão, você pode ser livre do pecado. Hoje você pode ser livre do império das trevas. Hoje a passagem está aberta, a notícia chegou para você. A lei áurea da sua alma foi assinada com caneta e tinta, mas foi com o sangue carmesim do Cordeiro de Deus, lá na cruz do Calvário. Então a pergunta que eu tenho que fazer hoje, aquilo que eu tenho que perguntar, que o Espírito Santo vai perguntar para mim hoje, não é se Cristo me libertou, porque Ele já fez isso. Você já foi liberto por Jesus. Fala para o irmão, você já foi liberto por Jesus. Fala, o documento já foi escrito. Jesus Cristo já assinou a sua libertação. Mas a pergunta que eu tenho que fazer é, até quando eu vou continuar vivendo como um escravo? Até quando eu vou continuar vivendo como um escravo, se o documento da liberdade já foi assinado?
Até quando você não vai ter domínio sobre a tua carne? Se o documento já foi assinado, você pode dominar sobre ela. Até quando? E eu quero hoje, para você que ainda não atravessou essa fronteira, o Egito ele tem sido amargo. O pecado ele tem cansado a sua alma. Mas Deus tem ouvido o seu clamor. E hoje ele está abrindo a passagem. E eu pergunto para você, você aceita o sangue de Jesus hoje sobre a sua vida? Para que a morte passe por cima e a vida comece de novo. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, é hoje. É hoje. Para você que é cristão, mas ainda vive essas prisões mentais ou hábitos, onde que está a sua identidade de filho? Aonde que está o sangue na sua porta? Porque você ainda volta para as correntes que Jesus já quebrou. Jesus já te libertou. E você confessa e você volta. Eu quero hoje te convidar para você entrar e passar nessa passagem. Sabe, se você quer tomar posse da sua liberdade hoje, se você decide que não vai sair daqui como um escravo do medo, do vício, do passado, mas como um filho amado, eu quero convidar você que quer essa bênção na sua vida, que você fique de pé nessa manhã. Sabe, que você saia da inércia. Que você fique de pé como um desejo assim, olha, eu quero sair do Egito, eu não quero mais continuar no Egito. Eu não quero mais continuar no Egito. Se Deus tem tocado seu coração para isso. Feche os teus olhos agora, comece a orar ao Senhor, comece a falar com o Senhor. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Vai liberando, Pai. Vai liberando a tua unção. Vai liberando o teu mover. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo. Xobalabaceri canta na balabaceri canta na maná. Ore malabaceri camalabassori camalabassori canta la balabaceri canta la maná. Você tem que ter arrependimento na sua vida, fala para o Senhor. Fala do que você se arrepende. Começa a ter revelação daquilo que realmente tem sido amargo na sua vida. Está trazendo amargura para você. Que é o pecado. Você se libertando disso, você vai ver como é uma bênção tão grande você poder viver e comer os pães asmos, sem fermento, tirar o fermento da sua vida. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Vence. Toma uma decisão hoje. Comemorar a Páscoa é tomar a decisão. É falar, eu não vou mais ficar no Egito. Eu vou partir para a terra prometida. Eu não quero mais ser escravo. Eu não quero mais ser escravo. Eu não quero mais ser escravo do medo. Eu não quero mais ser escravo do vício.
Eu não quero mais ser escravo de nada que me tira da presença do Senhor, que me atrapalha de servir a Deus. Eu não quero mais. Eu quero ser filho. Eu quero andar em liberdade. Eu quero andar em liberdade. Fala assim comigo assim: Pai eterno, eu te louvo, porque o Senhor não é um Deus surdo. O Senhor ouviu o clamor do teu povo lá no Egito. E hoje, o Senhor ouve o clamor de cada coração que está aflito. Senhor, nós te agradecemos pelo Cordeiro, Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa. Obrigado, porque Ele não apenas passou por cima das nossas faltas, mas Ele mergulhou no nosso lugar, para que pudéssemos receber a liberdade. Ele levou os meus pecados na cruz do Calvário. Por isso hoje, eu oro por cada pessoa que se coloca em pé diante de Deus, em silêncio, e clama por libertação. Que hoje o peso das correntes caia por terra, em nome de Jesus. Que a mentalidade de escravo seja substituída pela mente de Cristo. Que o Espírito Santo cele o coração de cada um que aqui se encontra, porque a conta deles foi paga, o documento foi assinado, e nós somos verdadeiramente, de papel passado, teus filhos. Hoje, ao sairmos daqui, nós não vamos levar conosco mais nada do fermento do pecado, mas vamos levar a pureza dos pães asmos, a prontidão de quem sabe que o reino de Deus tem pressa e é o nosso lugar. Que a nossa vida seja uma celebração contínua dessa passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Em nome de Jesus, aquele que nos libertou para sempre, a Ele seja toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. A Ele, o único digno de receber a honra, a glória, a força, o poder, para sempre. Aleluia!